Esse é o memorial do Pablo Escobar. Um lugar bem triste, pesado. Eles fizeram onde antes ficava o prédio que ele morava. Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho pra vocês, se dá pra ter uma ideia de como é. Muito verde, tentando deixar um pouquinho mais leve o prédio. O prédio, o memorial. Reunir e nomear a totalidade dos feitos que afetaram a vida e o cotidiano durante um dos períodos mais escuros da cidade e do país. É tão importante como inalcançável. Nossa memória é múltipla e inacabável. Cada feito violento, cada atentado e assassinato abre perguntas sobre como temos formado a nossa cultura. Ali diz que o que está narrado aqui foi tirado da imprensa e de investigações de jornalistas. Vocês vão se impressionar com a quantidade de coisas. Carro-bomba na Embaixada dos Estados Unidos em 1984. Palácio da Justiça no Centro Administrativo de Bogotá. Outro carro-bomba. 2 bombas no periódico El Colombiano, que é um jornal. E aqui ele vai nomeando. Cada 2 linhas dessas é uma bomba que ele explodiu naquela época. Quem vive aqui, que viveu aqui na época, diz que dava muito medo ir em lugares públicos, porque a qualquer momento poderia acontecer uma bomba, em qualquer lugar, principalmente nos shoppings ou lugares mais conhecidos. Bem complicado, né? Foi um período bem triste da história deles, como todos sabem. Mas vendo as pessoas daqui falando sobre isso é horrível. Aqui o sol vai prejudicar um pouquinho. Mas dá pra ter uma ideia da quantidade de coisas, né? Olha. A gente já está em 93. Carro-bomba. Num condomínio. E o último em final de 93. 2 bombas num edifício. Construir memórias gera novos impulsos para que esses acontecimentos trágicos não se repitam. Espero mesmo que nunca mais na história da humanidade algo tão ruim assim aconteça. Que a inteligência dessas pessoas seja usada para o bem. Esse cara era muito inteligente. Só não usou. Vou entrar nessa passarela no meio dos jardins para olhar aquela escultura, o que é. Que eu mostro para vocês um pouco mais de longe a parte que a gente estava. Imagino que tenha sido inspirado no memorial de 11 de setembro. Me lembra um pouco. Acho muito bacana que Medellín preserva ao máximo possível dessas árvores gigantes. Um militar, parece um militar
com parte do corpo colhido. Vamos ver o que é isso. Edificadores de paz. Edificador de paz é uma homenagem aos policiais mortos, desaparecidos, mutilados, que aqui perderam uma parte do corpo, às suas famílias e quem continua enfrentando o poder destrutivo do narcotráfico. Emplaçar, não sei o que é emplaçar. Instalar essa escultura, criada pela artista Linda Valentina Barreira, faz parte do nosso processo institucional de construção da memória, da complexidade que isso representa. Abrimos esse diálogo à cidade. Bacana, né? Bem bacana. Com certeza, jornalistas e policiais foram quem mais sofreram com essa fase trágica de Medellín. Horrível. Eles conseguiram fazer ficar um parque bem gostoso de circular. Não fosse a energia ruim de pensar na história. Se você não pensar na história, é simplesmente um parque. Mas difícil. Aqui ficava o prédio em que ele vivia com a família. Um prédio que quem acompanhou as séries e os filmes dele, um dos primeiros prédios em que o cartel de Cali explodiu uma bomba no prédio. Eu era partidária de usar esse prédio para a prefeitura ou algo assim, mas desde que eu entendi o porquê eles não faziam isso, valorizei o memorial. Ter o prédio levantado aqui era uma forma de... Muita gente vem fazendo turismo de narcotráfico. Muita gente vem para fazer o tour do Pablo Escobar. Não fiz, não critico quem faz, mas eu acho que é o tipo de coisa que não precisa de ibope. Complicado, bem complicado. Vamos ver a explicação disso. Tem um eco nessa rocha. Encontrei por azar, no interior das rochas que trabalho, marcas cerca próximas a pictogramas, a signos, a sinais, a ideogramas. Um gesto de um magno primogênio. Ó, a propaganda do senhor vendendo aguacate. Me emocionei, não vou conseguir traduzir para vocês, depois eu coloco a tradução. É um poema interessante. Vou aproveitar e mostrar o vendedor de abacate. Isso é bem comum aqui. Poluição sonora na cidade, mas coitado, tem que vender, né? Vamos ver se eu consigo mostrar o vendedor de abacate. Enquanto eu mostro um pouquinho o entorno. Não. Deve estar na frente do prédio, já vou pra lá. Aqui tá a chamada do parque. Inflexão. As primeiras ações de terror associadas à violência do narcotráfico foram os assassinatos seletivos, que começaram depois da criação dos cartéis de Medellín e Cali, em 1976 e 77, respectivamente. Em 89, estouraram 71 bombas em Medellín e na sua área metropolitana, afetando a população civil de maneira indiscriminada. É considerado o ano cumbre do narcoterrorismo.
Medellín foi considerada internacionalmente como a cidade mais violenta do mundo entre 89 e 91. Esse ano de 91 foi o ano mais violento da história de Medellín. Se cometeram 6.809 homicídios, equivalentes a uma taxa de 395 por cada 100 mil habitantes. Complicado. Bem complicado. E esse parque fica numa região muito boa da cidade, numa das mais nobres. Diria que se fosse em São Paulo, por exemplo, seria como em Alphaville. Então imagina o impacto disso para a vida das pessoas aqui, que viviam pacata e tranquilamente. Bem complicado. Somos o que deixamos para os demais. Verdade. Que todo mundo possa deixar uma boa marca pro mundo. Com isso, Medellín tentou apagar um pouquinho. Apagar não, nunca vai apagar. Mas substituir aquela lembrança horrível de pesada, de crime, de maldade, por um espaço o mais leve que eles conseguiram fazer. O prédio dele era bem parecido com esse. Era branco e assim, tinha 5 ou 6 pisos. Vou ver se eu acho uma foto e coloco aqui pra vocês. E ele foi implodido num dia histórico para Medellín faz bem pouco tempo. São inegáveis a dureza e a dor de cada morte. Recordamos os que já não estão aqui. E é isso. Deixo vocês. Esse parque aqui hoje é só um parque. Tem um clima bem pesado, bem ruim.